Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de março de 2025. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra a nossa playlist deste estudo, onde estão gravadas todas as aulas anteriores, e também um link para participar ao vivo. Se você está assistindo esta aula de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo. Nosso estudo vai ao ar todos os sábados às 14h30. Venha participar conosco. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos hoje no estudo de número 79. E no estudo de número 79, Kardec continua na sessão de ensinamentos e dissertações espíritas, dando continuidade até mesmo no tema que a gente começou na semana passada, que era sobre Roma. E agora o espírito... A comunicação enviada pelo Conde X de Roma, que foi traduzida do italiano, tem o tema O Coliseu. E aqui eu coloquei uma ilustração aqui do Coliseu, como seria o Coliseu lá no ano 100 após Cristo, né? Dessa nossa já era moderna. E abaixo aqui o Coliseu hoje, né? As ruínas do Coliseu hoje. Então vamos ver o que o Espírito vem trazer para nós aí de conhecimento sobre o Coliseu. Lê para nós, Pereira. Boa tarde a todos. Dando continuação aí, então, sobre esse tema de Roma, né? Então, hoje o tema vai ser o Coliseu, como o Leno já colocou. E o texto começa assim. Que sentimento faz nascer em vós a visão do Coliseu? Vamos parar já nessa primeira pergunta, Pereira, porque se a gente aprofundar essa primeira pergunta, ela é interessantíssima, né? Então, só para quem está nos assistindo, a gente não vai aprofundar aqui, até para os nossos colegas ali que estão no nosso grupo de WhatsApp, eu vou mandar depois ali uma matéria ali da revista super interessante referente ao Coliseu. Então, a gente sabe, bem por cima, né, explicando que o Coliseu era onde os reis ali, os imperadores, se divertiam à custa, né, das guerras, das mortes, né, ali dos gladiadores, à custa de morte de animais selvagens, à custa de perseguições de cristãos e etc. Né? Então ali vamos imaginar, era um antro, né, de mortandade e de tudo que era mais terrível, né? Tanto é que a partir ali do ano do século IV, ele foi proibido, né? Ali em 402, se não me engano, um imperador ele proibiu a questão de mortes dentro ali do Coliseu, né? E ficou sendo somente para apresentações, virou como se fosse um anfiteatro daí. Mas então o Coliseu era isso, na essência ela era isso. E aí o Espírito pergunta o seguinte: que sentimento faz nascer em nós a visão do Coliseu? O que o Coliseu representa? É aquilo. E qual sentimento que nós, às vezes, nutrimos, o que aquilo que a gente sente, às vezes, faz nascer aquele antro do Coliseu dentro de nós? Ó, que reflexão que a gente pode fazer, né? A partir disso. Então, pode continuar, Tere. Então, quando eu repetir de novo. Que sentimento faz nascer em vós a visão do Coliseu? Ou produzido pelo aspecto de toda a ruína, tristeza. Suas vastas e belas proporções lembram todo o mundo de grandeza. Mas sua decrepitude invariavelmente leva o pensamento para a fragilidade das coisas humanas. E aqui a gente vê, ó, então, até voltando aqui, ele era imenso, né? Eu quero conhecer lá, não fui lá ainda, mas ainda com o dia que for eu quero conhecer. Então ele tinha, deixa eu só habilitar aqui o marcador. Então ele tinha aqui, nesse comprimento dele,
era mais ou menos um prédio de 14 andares. Era não, é, porque ele ainda tá, ele ainda existe, né? Ó, então esse tamanho aqui dele é um prédio de 14 andares. De um ele, como ele não é redondo, bem redondinho, ele é meio oval. De um lado ele tem 180 do lado maior e no outro lado ele tem 140 metros de comprimento. Então era uma obra muito imponente, né? E aí o Espírito vem dizer o seguinte aqui para nós, que eu achei bem interessante. Vou passar o slide aqui. Então ele tinha essa questão imponente, né? Era uma obra muito imponente e é até hoje, né? Porque dado tanto tempo que se passou, muitas das obras não existem mais, né? Muitas das construções não existem mais, mas ele está lá, né? Tanto é que ninguém sabe quem que é o arquiteto dele, porque pela condição de terremotos e saqueação ele continua lá. Mas aí o Espírito Comunicante ele vem dizer o seguinte: apesar de toda a grandeza, né? Ele leva um pensamento para a fragilidade das coisas humanas. E nós estamos numa época bem propícia para isso, da fragilidade das coisas humanas, porque hoje é o nosso sábado de carnaval, né? Então hoje, a partir de hoje, quer dizer, a partir de ontem já, né? O pessoal já estava a partir de ontem, aqui pelo menos no sul, a partir de ontem. Em alguns estados, cidades mais propícias ao carnaval, eles já estão desde a semana passada. Então, aquela questão da fragilidade humana, né? Buscar a alegria naquilo onde não tem a alegria por essência. Não que sejamos caretas, que você não possa sair, se divertir, né, e tal. Mas a forma como se busca, né, essa alegria superficial e humana demonstra bem essa questão, né, da fragilidade das coisas humanas, né? E as pessoas, a humanidade vai mudando, né? Porque aquele é como se fosse um enorme estádio, né? Vamos dizer, por exemplo, o Brasil, Maracanã, ou sei lá, esses estádios enormes. Naquela época era aquilo que eles tinham, né? A maneira de colocar. E não modifica um pouco, por mais que a humanidade vai evoluindo, o que eles fizeram? Ah, não podemos criar os coliseus ali, que até naquela própria época já mudou, nos anos 400, né? Para os duelos, né, para que ali era realmente terrível o que eles faziam ali. Então eles criam o estádio de futebol também, que ser exatamente isso, né? Que em vez de ter pessoas, tem pessoas se degradando lá jogando bola, futebol e as brigas que acontecem no estádio. Parece que o povo parece que gostam disso, né? Gostam de ver, né, as questões, né? Essas questões assim de, sei lá, desafio de duelos, né? O futebol não deveria ser isso, deveria ser uma coisa assim de entretenimento, mas às vezes acaba virando essas verdadeiras batalhas, né, dentro dos próprios estádios de futebol. O que é isso? Não está refletindo exatamente a humanidade, por mais que ela evoluiu, ainda continua com o mesmo pensamento. Né? Essa necessidade, né, de ver ali aquela disputa, né, entre o A e o B. E só um paralelo, e não tá te cortando, mas você não tinha parado para pensar nisso, mas é interessante, né? Talvez esses torcedores que hoje vêm e vão só para brigar, porque às vezes eu me admiro, que nem eu gosto do futebol, né? Eu sou sócio do meu time, então eu vou praticamente todos os jogos. E às vezes a gente vê lá que os torcedores, eles não vão para assistir os jogos. Eles vão lá para ficar do lado da torcida adversária, eles não assistem, eles ficam de costa pro jogo, brigando, se xingando, se xingando. Então vai ver, são espíritos reencarnados lá dessa época, de um coliseu da vida, que ainda não perdeu, né? Não evoluiu nessa questão, né? Ainda acha legal ir para esses locais públicos para poder se degladiar. Né? Quando os atletas, os jogadores, alguns ficam empolgados quando um jogador dá uma paulada no outro lá, violenta, né? Parece que ele torce para isso, que o outro se quebre tudo. O que é isso? Era a mesma coisa do outro lá colocando a lança no inimigo, né? No escravo, no animal. Parece que a humanidade ainda traz esse requisito, né? Esses são espíritos que você falou que foram reencarnando e continua ainda com essas ideias, né? Mas vamos lá. Acho que tudo passa. Olha aí. E os momentos que pareciam desafiar o tempo se desmoronam, como para provar que só as obras de Deus são duráveis. E quanto aos escombros semeados por toda parte, protestam contra a eternidade das obras do homem. Ousais chamar de eterna
uma cidade juncada de ruínas do passado. Onde está? Onde está Babilônia? Onde estás, Nenive? Onde vossos imensos e esplêndidos palácios? Viajante, em vão os procura sobre as areias do deserto. Não vês que Deus apagou da face da terra? E eu ainda fico, essas perguntas me fazem assim, que, bom, é conhecido que eu sou, não gosto nada de museu, né? Você falou do Coliseu, para mim, eu não vou, não. Eu prefiro ver outra coisa moderna, né? Mas a gente fica percebendo assim, até hoje, esses geólogos, historiadores, assim, a vontade de descobrir, né, se isso passado, aquela questão da Atlântida, não sei o quê, lá no Egito, ficar buscando aquele cada vez mais, escavando, buscando resquícios de civilizações antigas, né? Você vê, parece que tem uma coisa assim, que ele tá falando um desejo de... E eu não tenho, sinceramente, para mim, vamos para frente, né? Mas é o que ele está colocando, parece que o ser humano tem essa necessidade de ficar revendo o passado, né? Saber como é que era, como era a construção, qual era... É interessante bem isso mesmo, né? É aquela questão, né, de o foco demais no passado é doença e o foco demais no futuro também é doença, né? Utilizando o passado como um modelo para não ser seguido ou para ser melhorado, tudo bem. Agora, ficar revivendo aquilo, né? Não dá. Aqui ele cita, então, né, que se o Coliseu, que está em Roma, se ele não mudasse, o que, que ia acontecer se Roma não mudasse? Né? Ia ter o mesmo fim que teve Babilônia e Nínive. E aí, como a gente às vezes escuta o nome, mas não sabe da história, eu fui lá e busquei só um trechinho aqui só para a gente relembrar, e aí os colegas aí podem pesquisar com mais aprofundada a questão de Babilônia e Nínive. Então, a Babilônia, né, hoje ela está lá no Iraque, e essa é uma ilustração de como ela seria, como ela foi, né, ali em 597 a.C. E aqui as ruínas delas, né, da cidade de Babilônia. Então, Babilônia teve seu auge sob Nabucodonosor II, mas foi conquistada pelos persas em 539 a.C. e perdeu importância. Alexandre o Grande tentou revitalizá-la, mas após sua morte a cidade foi abandonada e restam apenas ruínas. Então você vê, e era um império imponente, né? O da Babilônia. Exemplo disso também aconteceu com Nínive. Então, Nínive também, né, antes de Cristo, aqui, né? Aqui em cima. E aqui pior, né? Aqui o dela sobrou essa partinha ali, ó. Né? Porque ela fica na parte mais propensa à guerra, lá no Iraque também. Então, Nínive ela foi capital do Império Assírio, foi destruída em 612 a.C. por uma coalizão dos babilônicos e medos, nunca se recuperou e desapareceu. Babilônia ela nunca desapareceu, ela sempre teve lá os escombros, ela ficar lá, sabia que lá era Babilônia. Já Nínive ela desapareceu completamente do mapa, foram através de escavações encontrar ela só no século XIX. Né? Então, para você ver que o Espírito vem dizendo aí, que todas essas imponências das construções, daquilo que demonstrava poder, né, naquela época, eles vão sumindo. E aí, só para dizer, mas isso é coisa antiga, Leandro, hoje não acontece mais, né? Aí eu trouxe aqui uma coisa bem atual, isso aqui é Jakarta, na Indonésia, né? A ex-capital da Indonésia, né, que ano passado eles trocaram a capital. Fizeram igual o Brasil, né, que saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília. Então, Jakarta, na Indonésia, ela está afundando, né? E aí uma empresa especializada fez um estudo lá neles uma vez, lá do ano de 82 até 2011, e descobriu que ela está afundando a base de 7,7 centímetros e meio por ano. E aí, continuando nessa toada, em 2030, não vai existir mais Jakarta, vai estar praticamente todo submerso. Então, para você ver que às vezes não importa, né? Não é a questão da época do ano, porque aquele era um povo ruim, porque não era. Isso quer dizer que quando nós colocamos aí toda a nosso esforço na questão material, na questão construída pelo homem, há possibilidade dela virar ruína e ser esquecida é grande.
Então, acho que é mais isso, né, que o Espírito vem trazendo para nós, essa questão de onde colocar a nossa importância, né? Até se a gente pegar também aí mais próximo de nós, aí o próprio Império, os Maias e os Incas, né? Também então, a população, o povo, né, sumiu, né? Hoje existe, claro, ainda, que é mais moderno ainda, mas existe os resquícios ainda, né, das construções, tudo, os Incas e o Maia, lá na região do México, mas quando entra pela floresta lá, o pessoal percebe ainda como a civilização vai se extinguindo com o tempo, né? Só vai ficando aquelas ruínas e depois vai ficar acabando tudo. Né? Vamos lá, então. Como já é o tema de Roma, né? Então ele começa de novo. Roma, esperas, pois afrontar a lei da natureza? Sou cristã, dizes. E Babilônia era pagã. Ó. Sim, mas como ela és de pedra, e um sopro de Deus pode dispersar essas pedras amontoadas. O solo que treme à tua volta não estás até advertir que teu berço, que se acha sob teus pés, pode tornar-se o teu túmulo. Sou cristã, dizes, e Deus me protege. Mas ousas comparar-te a esses primeiros cristãos que morriam pela fé, cujos pensamentos já eram desse mundo. Tu que vives de prazeres, luxo e indolência? Olha que pergunta, né? Olha que questionamento, né? Filosofia é isso, né? Ah, mas eu sou cristão. Ah, eu sou espírita. Ah, ah. E aqueles lá, né, que entregavam a vida para ir no próprio Coliseu lá, né, sabiam que ia ser degradada pelas feras lá, pelos leões, seja lá o que fosse lá. E eles iam lá cantando, cantarolando, né? Até a música fala hoje, que os cristãos iam, né? Cantando e tal. E nós hoje, faria isso, né? Para dizer que nós somos cristãos, que nós somos espíritas, que não sei o quê. Essa questão aí foi bem pesada, né? Porque uma coisa é você dizer da boca para fora. E que nem nós dois e gostamos muito de fazer esse paralelo. Ah, ok, eu sou espírita. Tá, mas E daí? e daí? E era um espírita mais ou menos igual aqueles lá do começo, lá de Kardec, lá, que se juntavam, faziam trabalho e tal, ou é daqueles espíritos que fica só escutando palestra no domingo, né? Só vou lá para escutar palestra como se fosse a missa e volto embora e não faço mais nada. Né? Então tem essa questão. E aqui esses últimos textos, ele trouxe bastante Roma e a questão aí do cristianismo personificado aí na questão catolicismo, é uma coisa que a gente vê bastante, infelizmente, né? Essa questão do luxo, né? Então a gente vê ali, né, o Vaticano, aí a gente vê os bispos, os arcebispos, o Papa, tudo imponente, né? Aquelas questões da roupa, os tronos lá, né, onde ficam as catedrais lá são de ouro e tudo mais, né? Inclusive no texto que eu vou mandar para vocês vão ver ali de onde vai, o que acontece com o ouro de Coliseu, lá do Coliseu, que era, imagine, o Coliseu era mármore e ouro, né? Porque eram feitos pelos imperadores e tudo mais. Então a gente vê, né, que o quão desprendido você é para dizer assim, eu sou cristão. Porque Jesus, né, ele veio pobre e foi pobre, né? Mas não só pobre em questão de finanças, mas pobre na humildade também, né? Aí você vem, não que seja errado você ser rico, mas o como você coloca a riqueza na frente das coisas, das condições que você deveria vir fazer aqui na Terra, né? E aí não adianta dizer que é cristão, né, Pereira? Mas você colocou assim, a gente sempre comenta isso, né? Eu falo assim sobre a questão do Vaticano e tal. Mas vamos pensar nas outras religiões também. A maioria faz templos luxuosos, aí os evangélicos também. E eu vou fazer uma crítica também ao próprio movimento espírita federativo, né? Às vezes eu vejo lá, faz uma sede lá cheia de luxo, cheia de tantas coisas. Pra quê? Não, vamos colocar, né? Então também vamos fazer para nós, nosso movimento, não vou dizer que isso aí seja espírita, mas o movimento que coordena, às vezes também faz coisas cheias de pompas, né? Luxuosas. Será que era preciso fazer isso? Faz alguns eventos, todo luxo. E aonde? Para que isso? Né? Para que tanta despesa de dinheiro, né? De tempo, né? De coisas que ficam lá. Ah, não, mas tem que ter. Peraí. Mas é isso? É ser espírita? Isso é ser cristão, né? Se você não poder utilizar isso para fazer
escola, sei lá, para, né, para criança, ou outras coisas, mas não estou dizendo que não tem que ter um certo conforto, mas às vezes a gente vê um exagero nessas questões. Então vamos trazer para nós também, né, para o nosso próprio movimento espírita, às vezes, alguns dispêndios financeiros que, se analisar bem, está refletindo aquilo que eu estou falando, né? Falando lá Roma, né, Vaticano, não sei o quê. Mas, olha as outras religiões também, como que eles gostam de fazer isso, né? Para demonstrar a força, poder religioso. Nós mesmos, né? Nós temos que fazer essa crítica própria de nós mesmos, do movimento. Né? Olha ali. Lança os olhos sobre essas arenas, diante das quais passa com tanta indiferença. Interroga essas pedras, ainda de pé, e elas falarão. E a sombra dos mártires te aparecerá para dizer: que fizestes na simplicidade de que o nosso divino mestre fez uma lei de humildade e de caridade, cujo exemplo nos deu. Mas a pergunta ali, olha, tinham palácios? Vestiam-se de ouro? E seda esses primeiros propagadores do evangelho? Suas mesas esbanjavam supérfluo? Tinham cortes de servos inúteis para lhes adular orgulho? O que há de comum entre ti e eles? Eles não buscavam senão os tesouros do céu. E tu buscas os tesouros da terra. Homens, que vos dizeis cristão, vendo vosso apego aos bens perecíveis desse mundo, dir-se-ia realmente que não contais com os da eternidade. Toma, que te dizes, imortal? Passam os séculos futuros, não buscaram o teu lugar, como hoje é procurado o da Babilônia. Dante, poeta, Florença, Itália, 1265, Itália, 1321. Olha aí a reflexão que eu estou falando aqui agora, pouco antes ali. É bem isso, vamos refletir sobre essas questões, né? Jesus, né? Aí vem a observação do Kardec na referente ao tema, Pera. Então vamos ver o que o Kardec agora, na observação dele. Observação. Por singular coincidência, essas duas últimas comunicações nos chegaram no mesmo dia. Singular coincidência? Não, né, Pera? Mas ele coloca assim, né? Olha só. Embora tratando o mesmo assunto. Vê-se que os espíritos encaram cada um do seu ponto de vista pessoal. O primeiro vê a Roma religiosa e, em sua opinião, eterna, porque terá sempre a capital do mundo cristão. O segundo vê a Roma material e diz que nada do que os homens edificam é eterno. Aliás, sabe-se que os espíritos têm suas opiniões e que podem divergir entre si na maneira de ver, quando ainda mais pondo de lado a opinião que pode ser controversa, não poderá recusar a essas duas comunicações uma grande elevação do estilo de pensamento, e cremos que não seriam desabonadas pelos autores, que não seriam desabonadas pelos autores que levam seus nomes. É aquela questão, né? Quando você olha o copo meio cheio, você vai falar sobre o quê? Sobre a parte, a metade vazia ou a metade cheia, né? Então o espírito foi lá e viu, né? Que apesar de tudo, ainda são cristãos e tudo mais. Quem quiser relembrar ali o estudo da semana passada, né? E ele trouxe a visão dele. E esse aqui olhou, né? Toda a pomposidade ainda que existe sobre a cidade, mas aí já na parte material. Então, é onde colocar a nossa importância, né? É isso que é o foco da questão. Mas é interessante ver os dois lados, né? É aí que tá. Você vê um lado que eu falou assim na questão mais que nem você colocou espiritual, dos conhecimentos que eternizam, né? Vamos dizer que traz, né? E tudo bem, mas no outro, na questão material também, o outro fez uma reflexão também da necessidade da mudança, né?
comportamento. Então, você vai ficar querendo se comparar com eles, né? Vamos dizer assim. Aí é que está o erro também, né? Será que nós melhoramos tanto assim para que não fazemos as coisas iguais, né? Por isso que ele fez as duas colocações. Perfeito. E aí, para a gente fazer uma fixação do conteúdo, a gente já explicou bastante, mas vamos só relembrar aí o que a gente poderia ler sobre isso. Então, por que o Coliseu então, é mencionado no texto? Né? Então, menciona-se ali o Coliseu no texto pela questão do tamanho, né, da obra, né, da arquitetura e o fim que ela era utilizada, né? Então, qual o fim que era utilizado o Coliseu e para que aquilo servia, né? E aí, o que aconteceu com ele na continuidade? Então, o Espírito vem trazendo esse paralelo, né? Até mesmo pelo local onde ele estava colocado, né? Um local onde hoje é o centro, né, do cristianismo ali pela Igreja Católica, mas lógico que naquela época eles pesquisavam, eles perseguiam os cristãos, né? Então, o que ele demonstra? Demonstra essa transitoriedade, né? Por quê? Porque apesar de, né, ser uma construção mega forte e tudo mais, tudo se acaba. A gente fala no Espiritismo da lei do progresso, né? Então, tudo se acaba, né? Então, se não tiver na marcha do progresso, ele vai acabar sucumbindo e virando pedra sobre pedra. Tem um capítulo, inclusive, do Livro dos Espíritos, que é a lei da destruição, né? Então, não tem como, né? Então para demonstrar isso, por mais oponente que seja, que mais grandioso que seja, e ele coloca vários outros paralelos, isso vai virando pó cada vez mais. Hoje, por mais que eles conservam tudo lá e preservam tudo lá, mas pouco a pouco vai caindo, né? Se você não faz estrutura nova, se você não muda, já estaria tudo no chão aquilo, né? Então, para demonstrar exatamente isso, né? Como que as questões materiais, ela vai para a ruína mesmo, não tem outro jeito, né? Esse é o caminho, né? O que significa dizer que Roma pode ter o mesmo destino de Babilônia? Então a gente fez ali aquele paralelo, né, para demonstrar ali que não importa o poder, né, do império que se tenha, né, não importa o poder ali da cidade e tudo mais, ou até mesmo das pessoas que estão ali. Voltamos a repisar o que a gente falou na primeira pergunta, né? Se você foca só na questão material, chegará um momento que você será extirpado. Por quê? Porque a evolução, ela tem que ter a questão moral. E se o teu material não é aquele que ajuda o outro, não ajuda o outro a evoluir, né? Então não tem como subsistir durante muito tempo. E esse paralelo que ele fez foi exatamente isso, né? O Espírito veio trazendo essa questão. Se continuasse daquela forma, a possibilidade dela ser esquecida e virada à ruína, igual foi Babilônia e Nínive, seria grandiosa. Porque aí ele está comparando Roma como Estado, como, né? Não é só mais a cidade tudo, né? E é verdade, nós damos exemplo aí de civilizações inteiras que sumiram, né? Vai modificando, então não faz sentido. E ele dá um exemplo que a própria Babilônia, que era uma civilização adiantada, que tinha um forte poder, como eles não foram, vamos dizer assim, evoluindo moralmente, chega um ponto que eles foram transformando, que a própria civilização vai transformando, né? Conforme a humanidade vai progredindo, ela vai acabar virando aquilo mesmo, vai ficar só uma história de ruína, né? E a tendência é isso mesmo, nós sabemos disso. Civilizações e civilizações são. Se a gente pega na história aí, quantas civilizações antigas aí que a gente não ouve falar, né? Deu exemplo aí dos Incas, dos Maias e tantas outras civilizações, né? O próprio Egito, né? Aquele Egito antigo lá que era cheio de poder, cheio de coisa assim, hoje é um país normal, né? Comparando com, né, quem era a grandiosidade que tinha naquela época, né? E o próprio Império Romano caiu, né? Vamos dizer assim, que nós falamos no estudo passado. Então, quando ele está fazendo essa comparação, é exatamente isso, né? Ou muda, vai virar mesmo. Ou muda a lei do progresso, arrasta. Né? Arrasta. Os primeiros cristãos, vamos mudar aqui, Pereira, então vamos colocar assim, ó, os primeiros cristãos espíritas viviam de forma diferente dos atuais cristãos espíritas, Pereira? Nossa, né? Isso aí eu já comentei já antes, né? Então, se você dedicar a abnegação deles, né? Eu vejo lá quando de Saulo para Paulo, né? Quando ele se converteu-se ao cristianismo, né? Que ele saiu,
primeira coisa que ele fez era uma pessoa de influência, de certa posse, né? Ele abandonou tudo aquilo e foi fazer as caminhadas dele, né? Pregando o evangelho na época, né? Sem recursos, né? Tinha recursos, as famílias ofereciam recursos para ele, ele não quis, ele foi, continuou a jornada dele, sofrendo todas as privações, né? Será que hoje, nós, como os espíritas, hoje nós não, alguns falam assim, mas no domingo não tenho tempo de ir lá para participar de um grupo mediúnico, não vou para ir, né? Ou para participar de um evento à noite, num grupo mediúnico. Não, mas entendeu? Mas eu sou espírita, eu sou, peraí, ou sou cristão, mas, precisava gente para trabalhar lá, não, mas agora não posso, não sei o quê, cheio de desculpas, né? E olha compara com aquele pessoal daquela época. Se voltar na época, então, de Jesus e logo depois de Jesus, como que esse pessoal se dedicava, né? Saíram, né? Olha que ele dá o exemplo lá das questões materiais, né? Hoje eu estou falando de toda essa luxúria, todo conforto. Eu vou lá, mas o grupo tem que ter ar-condicionado na casa, que senão não tem jeito, como é que eu vou trabalhar? Porque reclama do ventilador, né? Reclama não sei o quê, reclama. Não é assim. Olha que diferença, né? Os pessoal não tinham nem locais, né? Nem, né? Viviam rusticamente. A diferença é grande, né? Sim. Como o Espiritismo vê o declínio das civilizações do passado? Então, é o que a gente está falando, né? Existe uma lei do progresso, que você tem que evoluir intelectual e moralmente, e quando essas civilizações, ou elas atingem, o que é muito difícil, né? Atingir uma evolução maior do que o planeta, elas vão ser levadas para um planeta mais adaptável às questões morais que elas têm, né? Não tem como a gente precisar que isso já tenha acontecido. Mas o inverso, a gente sabe que já aconteceu, né? Que é a questão de o seu planeta está evoluindo e você continua com as suas questões morais ainda muito baixas. Que aí vemos aí muito claramente aí no livro lá da questão dos exilados de Capela. Então o Espiritismo ele explica não somente essa questão aí da civilização, mas do todo, né? Toda vez que você não estiver, né, uma vibração igual daquele local onde você está, você não consegue ficar. E eu trago isso até, Pereira, até para o meu dia a dia, né? Às vezes, quando um amigo, o outro se afasta, um cliente, o outro se afasta, né? Eu tendo a minha tranquilidade e a minha certeza de que eu estou sempre fazendo as coisas corretas, no bem, e alguém se afasta, é porque a minha vibração já não está mais com a vibração, com aquele cliente, com aquele colega e tal, e por isso que houve essa afastação. O que você acha disso? Isso é uma pura verdade. Só colocando um pouquinho mais, quando eu falo das questões hoje, comparando, que eu falei assim, que não aceito, por exemplo, ir num lugar que não tenha conforto, não estou dizendo que se tenha condições financeiras, que você não tenha que ter ambientes confortáveis. Se você tem condições de construir um salão onde você possa atender as pessoas confortavelmente, perfeito, com ar-condicionado. Não é nesse sentido que não vai dizer, não, então você é contra. Não, eu acho que tem que ter um limite de razoabilidade. Por isso que eu estava falando aí como a lei do progresso, né? Então, se você tiver condições, perfeito, mas eu estou comentando mais relacionado aos exageros, né? Aquelas coisas assim que ultrapassam a razoabilidade, né? Das questões assim. Agora, sobre esse declínio das civilizações, como você colocou aí, é perfeito. Eu acho que é da lei, né? Da lei do progresso, isso mesmo, né? Então, conforme vai evoluindo, as pessoas, os próprios espíritos, não vão tendo as mesmas necessidades que tinham na antiguidade. Né? Então, as civilizações vão modificando. Não quer dizer que a civilização pode ter acabado daquela maneira que eles seguiam, mas os espíritos estão reencarnando novamente. Então, eles estão reencarnando em outras experiências, de outra maneira, progredindo e vai, né? Senão vai dar, mas os maias, a civilização maia terrena, como é que era aqui, dando um exemplo que falamos aqui, ela se extinguiu, assim, vamos dizer assim, né? Mas os espíritos que estavam encarnados, não, ou eles encarnaram aqui na Terra ainda, continuaram, ou foram para outro órbito que eles estavam, mas o espírito continua ainda, né? Se adaptando a novas experiências, de acordo com as necessidades atuais. Então, o declínio, quando fala de civilizações com o espiritismo vê, é exatamente dessa maneira. É um processo. É por isso que eu sou contra, às vezes, assim, a maneira até que os governos, às vezes, principalmente o governo brasileiro, não é só esse, mas em todos os outros governos,
tratam as questões e as populações sobre os indígenas, por exemplo. Trata-se o indígena como se fosse uma coisa eterna. Eu acho que, pelo contrário, nós tínhamos que dar condições para eles evoluírem e se adaptarem à lei atual, senão fica tratando como se fosse a parte, né? Ah, não faz parte, mas faz parte da humanidade. Respeitamos todas as tradições deles que estamos hoje, mas é a lei do progresso, eles têm que progredir, tá? Os espíritos vão reencarnando e até vai se extinguindo. Você percebe que aí quando se extingue, o ser humano acabou. Como que acabou? O espírito desencarnou e vai reencarnando já da civilização mais moderna, mais atual, né? Faz parte desses processos. Porque senão fica tratando assim como uma coisa. Como? Não tem como você preservar isso. Não tem. A evolução é isso, né? Civilizações que pensavam de uma maneira vão interpretando as coisas de outra maneira, vão reencarnando em outras regiões, em outros agrupamentos da humanidade que necessita, e é assim, né? Então, por isso que se acaba, né? Por isso que civilizações inteiras se extinguem, né? Ou se está no grau de evolução maior, vai para outro orbe, onde que vai continuar os seus processos evolutivos. Você deu um exemplo, inclusive, de Capela e tal, eles vieram. É mesmo assim, aquela civilização egípcia que eu estava falando. Os espíritos vão reencarnando em outras regiões e vai desaparecendo, e vai reencarnando outros espíritos ali, vai modificando totalmente. Até que chegam aqueles resquícios, vão se extinguindo. Comparando com o texto, vai se extinguindo até as questões materiais que estavam ali, né? Vai acabando, porque não faz sentido, né? Aí agora o pessoal fica fazendo questão, não, tem que preservar. Bom, tem que tomar muito cuidado com isso, para não tratar como coisa à parte, né? Perfeito. Então, qual a relação do progresso material e o progresso espiritual? Então, como a gente tem falado, são duas coisas que têm que andar alinhado. Então, como o Pereira falou, tem condições de colocar um ar-condicionado, poltrona confortável para receber as pessoas que lá vão, ótimo. Mas agora, investir tudo aquilo, né, toda o dinheiro que tem naquilo, e aí quando chegar alguém precisando de um pão, uma comida, né, de uma roupa, não ter para dar, porque gastou tudo naquilo, então não tem como, né? Então tem que ser o material com o moral juntos. E a gente vê, infelizmente, no nosso mundo hoje, sempre a evolução material ela está maior, né, a evolução intelectual, e o moral sempre está um pouquinho mais para baixo. Por isso que a gente vê muitas dessas questões, né, das desigualdades ainda sociais, né? Porque se nós estivéssemos numa condição ali do intelectual com o moral no mesmo lado, provavelmente todas as pessoas elas teriam uma condição razoável de vida. E aqui eu não estou falando mal do rico, por exemplo, do empresário, mas até mesmo das pessoas pobres que dependeriam do emprego do rico. Porque muitas pessoas eles querem trabalhar e querem conquistar as suas coisas através do esforço do seu trabalho. E muitas pessoas não, eles querem as coisas que sejam dadas, né? Porque o outro tem 3, eu quero ter 1,5 e ele tem 1,5. Mas não se viu o porquê que aquela pessoa tem 3, o quanto ela batalhou para ter aquele 3. Eu só quero saber que eu tenho 1,5 sem fazer a mesma coisa. Então veja que essa questão da moral, ela está alocada em diferentes classes sociais. E se a gente está hoje nessa situação, não é por causa da classe A ou B, mas é por causa da humanidade que está contida no globo que ainda tem essa questão moral ainda muito baixa, né? Porque também estava comparando ali na questão 3, ali, com os cristãos atuais com os primeiros cristãos, né? Quando eu falei aquele exemplo lá de Paulo, naquela época, aquilo era uma coisa natural, a pessoa sair a pé, de cavalo, tudo. Agora hoje, por exemplo, se você for fazer uma hoje, e o pior é que tem algumas pessoas que acham que tem que viver exatamente igual aquelas pessoas, sair andando a pé, com pouca... Não é isso que eu estou dizendo. Hoje se você tem direito de um veículo, do carro, para você se locomover até as pessoas que você vai ajudar, você vai utilizar isso, não tem nada errado nesse sentido. Ou se você tem que hoje, olha a facilidade que hoje, por mesmo que você seja espírito, então, atender as pessoas que nem teve esses flagelos aí que teve lá, que teve no Rio Grande do Sul, essas enchentes, pessoas vão com carro, vão com avião, os batimentos chegam dessa maneira. Porque senão também nós vamos querer achar que aqueles... Não, aquela maneira aquela maneira era a maneira que eles tinham, que eles faziam ali para divulgar ou para fazer a caridade. Mas eu sempre gosto de colocar assim, o que se tem que tomar cuidado é o limite, né? Entre a opulência, o exagero, né? Por exemplo, você vai de avião, se você tem um recurso,
você está ganhando dinheiro que é um dinheiro de uma ONG ou de um dinheiro de uma casa espírita, você não precisa ficar num hotel 5 estrelas, mas também você não precisa ficar debaixo da ponte, você pode ficar num hotel mais humilde, mais simples, confortável, de acordo com os recursos que você tem. Então, só que às vezes há aquele exagero, né? Nós falamos das construções, né? Aquelas construções imponentes, tal, cheio de coisa assim. Mas será que você não poderia fazer uma construção um pouco mais simples, gastar menos dinheiro e utilizar esses recursos para ajudar mais pessoas, né? Porque senão chega tão luxuoso, chegam uns casos que são tão luxuosos, que uma pessoa humilde chega na frente e não entra porque ela se sente intimidada, né? Chega intimidada de entrar ali ou tal, de ver aquelas pessoas. Então é nesse sentido que a gente coloca, né? Então o progresso material e espiritual, ele anda junto e não tem como você escapar disso, não tem. E você tem que utilizar os recursos que você necessita, né? O que podemos aprender com o exemplo dos primeiros cristãos? Então, a gente já falou ali, né? Não, aí a gente traz cristãos no sentido amplo, né? De qualquer religião, né? Porque, como a gente viu ali, o que o Espírito fala, né? Eles tinham a questão mais da humildade, o foco naquela questão mesmo da caridade e tudo mais, né? E hoje, às vezes, a gente diz que é cristão só para, às vezes, por uma modinha, né? Teve uma época aí que ser espírita, né? As novelas estavam passando bastante ser espírita começou a ser modinha a dizer que era espírita, né? Então tem que buscar a essência, né? A essência do que, às vezes, aqueles primeiros desbravadores, né, que vieram e instituíram isso, o que eles faziam? E ver o quanto que a gente está se afastando disso, e ver se esse afastamento nosso é para corrigir alguma imperfeição que eles faziam no passado, ou é porque a gente não quer mais fazer aquela forma correta como eles faziam? Que é a questão que a gente comenta, né, Pereira? O Espiritismo surgiu a partir dos grupos mediúnicos. Era um grupo mediúnico que tinha lá, e a única forma do espírito se comunicar era através das mesas girantes. Era um grupo mediúnico. Mas e agora? Algumas casas espíritas não têm grupo mediúnico, então nós estamos nos afastando da essência do espiritismo. Então, estamos sendo verdadeiros espíritas? É a pergunta, né? Esse ponto é bastante importante que você colocou, porque o que diferencia bastante aí, não estou falando da utilização, que nós colocamos outro exemplo ali dos recursos que tem, era a abnegação e a dedicação que eles tinham com a caridade, né? Que você falou o tempo bem claro, a humildade de fazer isso sem ostentar, né? Faziam porque era certo fazer. Então, às vezes, acontece isso que você comentou aí, porque quando algumas pessoas ainda acreditam, acham que é um pouco de status dizer que você é espírita, né? Ah, eu sou espírita, eu sou católico, sou católico, sou evangélico, Então é mais uma questão de status do que de própria convicção dele, né? Porque olha assim, para você dizer a palavra assim, que eu sou espírita, se você pegar bem mesmo os princípios do espiritismo, é uma coisa muito forte, né? Você teria que ter olha, mas você falou do grupo mediúnico. Você participa? Ah, não, mediunidade é comigo. Não. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar aqui agora? Aqui, até você sabe que nós temos um curso, um estudo de mediunidade que nós fazemos, né? Que é de 2 anos, né? Um curso que nós vamos começar agora, semana que vem, inclusive. Então, esses cursos, porque parece que depois da pandemia teve uma reflexão, era curso assim que nós atraímos, era 80, 70 pessoas, tem que fazer 2, 3 grupos, você lembra dessa história? Era 40 pessoas, tem que dividir 3 grupos, às vezes 60, tem que fazer 3 grupos para conseguir na hora da prática colocar. Aí, anunciando já para todo lado, aí foram as inscrições, 5 pessoas se inscreveram para o curso. Presencial, mas é presencial. Poxa vida, como é que você quer estudar mediunidade por online, pelo computador? Você está entendendo a diferença? Parece que há um desinteresse das pessoas para as questões ligadas à mediunidade, né? Aí você fala assim, mas eu quero trabalhar no grupo, mas que não sei o quê, sabe? E aí você vê essa desarmonia que existe tudo por aí, né? Aí chegam através do magnetismo, chegam as pessoas totalmente desarmonizadas. Mas você tem que estudar, vamos trabalhar, desarmoniza a pessoa. Mas sabe? Arruma 1000 desculpas. Aí você pergunta, mas você, sou espírita. Vou de vez em quando, eu leio tudo, assisto os vídeos, de fulano, ciclano. Gosto. Será que é espírita mesmo? Né? Será que você poderia, na concepção ampla, no sentido amplo da palavra, do significado de ser espírita,
você percebe assim que está longe disso. Nossa, Então, o que podemos aprender, o exemplo dos primeiros cristãos é isso, né? Sabe a negação que eles tinham, a dedicação que eles tinham. Olha, fazer reuniões nas catacumbas escondidos. Hã? Escolhiam escondido, viviam nas catacumbas porque ele era proibido e eles se reuniam, né? Olha a diferença. vou pegar aí do paralelo aí na tua conversa, muito interessante a reflexão que você fez, mas vou começar pela última parte que você falou ali da reunião das catacumbas, e não vamos longe, né? Kardec, naquela época lá, era proibido também fazer as reuniões, né? E o pessoal se reunia às escondidas, né? Tanto é que quem olhar ali a logo do nosso slide aqui, né? Quem está vendo aqui em cima, aqui, ó, o nosso logo, ele tem Kardec e atrás ele tem umas escritas, né? Então, essas escritas que está atrás de Kardec ali é uma carta que ele teve que, na época, endereçar ali ao capitão da polícia, pedindo permissão para poder se reunir o grupo de estudos espíritos, né? Então, veja o que o pessoal fazia naquela época para poder estudar, né, o cristianismo, o espiritismo, e hoje a gente está tudo aí, né? Ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó, temos os nossos guerreiros, né, que estão sempre junto conosco todos os sábados aqui, mas vamos fazer até, como diz você, se é para fazer crítica, vamos fazer a crítica, né? Mas no nosso grupo de WhatsApp, quantas pessoas tem naquele grupo do WhatsApp nosso? E quantos participam ao vivo? Ou quantos daqueles que estão no grupo do WhatsApp assistem as aulas depois? Ah, mas eu tô lá no grupo espírita e tal. Pois é, mas e aí? Tá fazendo correto? Né? E olha que interessante a reflexão que você fez e me deu um estalo aqui, né? Porque hoje, com a diminuição, né, dos grupos mediúnicos, será que nós estamos atendendo a contento as necessitados lá do plano espiritual? Aqueles que precisariam ter comunicação? Estamos conseguindo ajudar as entidades lá, dos espíritos lá do plano espiritual, os trabalhadores do plano espiritual? Não estamos ajudando? Ah, tá, daí as pessoas, então, que deveriam ter sido ajudadas lá, e aí reencarnar aqui na Terra, já com esse princípio aí dessa mudança, estão reencarnando, talvez sem conhecimento nenhum, e aí o mundo está hoje do jeito que está, talvez por culpa nossa mesmo, de não estar mais, né, incentivando essas questões dos grupos mediúnicos. E aí, da mesma forma, nós também, a hora que nós formos para o lado de lá, que Deus ajude que nós sejamos os trabalhadores que vão ajudar e não os que precisam da ajuda, porque se nós formos que precisam de ajuda, cadê a ajuda da Terra aqui, dos grupos mediúnicos? Vê que como é um ciclo muito interligado, né, Pereira, essas questões dessas decisões que nós estamos tomando aqui, né? Perfeito. E o próximo... Então, como essa seta aqui, ela ficou meio bem parecida ali com o 5, então tá dado para a gente pular, né? Porque a 5 é como relação do progresso material e o progresso espiritual, e aqui ele só colocou como o império espiritual, diferencia do império material, é a mesma coisa, né? Então, império espiritual é o que a gente tem dentro de si, o nosso sagrado, né? Nosso espírito, e aí o material é aquilo que a gente joga para fora. Esse que é interessante, ó. Existe um ciclo inevitável de ascensão e queda das civilizações? Sim, né? Então, todos são criados simples, ignorantes, né? Ignorantes no sentido da palavra de sem conhecimento, mas com a única regra de que você vai remar rumo ao progresso. Não vai remar para trás, vai remar sempre para frente. Você pode ficar estacionado, ou às vezes, em alguma questão, você ficou tanto tempo estacionado que você não conseguiu mais acompanhar, vamos dizer, o cardume. E aí você ficou para trás e vai ter que ser jogado para uma outra questão, como a gente fala de outros planetas, que a impressão que dá é que você voltou. Não, na verdade, você não voltou. É que você ficou tanto tempo estacionado que a tua vibração já não dá mais naquela questão. Mas essa questão da inevitável ascensão e a queda, eu me lembro de uma vez, de um palestrante espírita mesmo, e ele explicando que as doenças, as dificuldades que nós temos, nós só as temos enquanto nós não aprendemos aquilo que elas vieram nos ensinar. Ah, então se eu tenho uma dificuldade financeira, se eu tenho uma dificuldade com saúde, se eu tenho... Tá, o que eu tenho que aprender com isso? Enquanto nós não aprendermos aquilo que está nos dificultando, o que ele veio nos trazer, nós vamos continuar com aquilo. A partir do momento que eu realmente aprendi
e não preciso mais daquilo, aquilo é tirado da nossa vida. Então, essa questão de ascensão e queda pode, às vezes, não existir uma queda, e só existir a ascensão. Mas, como o Espírito veio falando, olha, os terremotos, olha, as coisas que vão aparecendo para você estão te dando indícios de que o que vai acontecer com você. Então, as coisas que estão dando indícios na nossa vida, nós estamos conseguindo entender e fazer a mudança ou não? Se nós não estamos conseguindo, é uma queda. Se nós entendemos e conseguimos evoluir antes mesmo de cair, ótimo. Mas é o que nem sempre acontece, né? Porque quando fala assim de ascensão, normalmente esses grandes impérios, esse dia atrás eu estava estudando alguma coisa nos comentários sobre os Vikings, né? Então os Vikings da Escandinávia, eles saíam, eles eram, vamos dizer assim, desbravadores, né? Fortes, né? E eles iam, pegavam os navios lá e iam, né? Até se fala que eles chegaram na América antes de Cristóvão Colombo, né? Que existe comprovações que eles chegavam. Então eles saíam. Só que quando eles chegavam lá e eles entravam, vamos dizer assim, conquistavam um certo território, uma certa região, o que acontecia? Eles começavam a relacionar com aqueles povos. Então, eles assimilavam os conhecimentos desse povo e eles deixavam os conceitos deles. Era inevitável, aí começavam casamentos, tal, entre civilizações. Então, a própria ascensão deles vai proporcionando o progresso, né, que vai colocando de um lado e do outro, e assim vai se extinguindo, até tanto que se extingue depois da civilização inteira, porque alguns conceitos que eles tinham vai se perdendo, né? Roma é a mesma coisa, eles iam invadindo tudo, invadindo, mas todas essas invasões, ela chega a certo ponto que ela vai, não tem como, né? Não existe, chega um momento que implode isso, porque vai se misturando, não tem outro jeito senão evoluir, como o mesmo espírito vai encarnando aqui, encarnando ali, vai aprendendo outras lições, assim, quando eu estou falando da civilização, né? O espírito são o mesmo, só que daí vai trazendo isso, e eu acho que é aí que está a grandeza, né? A grandeza, se a gente colocar assim, da justiça divina, né? Fazer que passe por essas experiências, quem sabe lá nós, né, passamos por experiências parecidas em outras questões, para você ir aprendendo, né, daquela parte que você vivia naquela civilização, mas depois você fala, poxa, isso aqui não me serve, isso aqui serve, e assim vai, né, assim a gente passa, né, por essas civilizações, e vai trazendo isso, no progresso espiritual, e vai mudando. Aquela civilização já não faz mais sentido, já não existe mais espíritos afins que, vamos dizer assim, que simpatizam com aquilo ali para reencarnar grupo o suficiente. Então ela vai se extinguir, não tem outro jeito. É assim mesmo. Perfeito. E a última, então, qual a relação entre o Coliseu e a lei do progresso? Então, a gente já bateu bastante também, né, que o Coliseu ele simbolizava a questão ali do sofrimento, da guerra, da necessidade ali de se satisfazer com eventos, né, que não tinha nenhum propósito cristão, propósito de caridade. E aí eu volto a repisar nos eventos que se sucederão nesta semana aqui no Brasil, principalmente, que é o Carnaval, né? A questão alegórica, né? Ali às vezes os carros são bonitos, tal, são, né? Mas e a necessidade, às vezes, do nudismo, a necessidade como teve antes da pandemia, que eles fizeram toda uma questão do carro alegórico de Satanás, que Satanás arrastando Jesus pela pista lá e tudo mais. Então, qual a necessidade dessa questão, né? Desse evento tá trazendo isso? É um coliseu, tá trazendo, colocando uma alegria numa coisa que não tem lógica, né? E a lei do progresso? A lei do progresso é, poxa, então é aquilo que nos impulsiona, né? Então, se você, a partir do momento que já evoluiu e não consegue ver nessas questões onde não há um fruto, não é uma essência de evolução, é o progresso que está transmitindo através de você. Agora, se de contrapartida, que nem nós colocamos no futebol lá, né? Eu gosto de futebol, né? Mas eu acho ridículo essa questão que a gente comentou, da torcida que vai brigar, que querem lá e ser maldosos e tudo mais. Isso me incomoda, né? Então, até às vezes, quando tem clássico assim, às vezes até eu evito de ir, né? Principalmente no estádio adversário, porque eu sei que vai pessoas lá que vão pensando somente na briga. Então, essa relação que a gente tem é exatamente essa, de um local, ele é totalmente voltado para que você se perca,
e a lei do progresso, ela está ali para que você evolua, né? Perfeito. E até tem, né, uma parte, eu acho que é bíblica, né? Não sei se é bíblica, mas eu sei que tem aquela parte que a gente fala assim que ai daqueles, né? Que o escândalo é necessário vir, mas ai daqueles por onde eles vêm, alguma coisa assim, né? Não, espiritismo isso aí. Né? É, Então, no assim, livro dos Espíritos. por quê? Porque o que a gente vê? A lei da destruição, né? Que é ali que ele vai se destruir para nascer de novo. Às vezes foi necessário, né? Não seria necessário, mas o que aconteceu, por exemplo, lá no Coliseu, ajudou a fortificar mais o cristianismo, por quê? Porque aquelas mortes fizeram com que as pessoas, né, às vezes tivessem mais garra, mais força para lutar, culminou nisso, né? Mas então eu ajudei a evoluir o cristianismo. Não, né? Não é só porque a ocasião ajudou a evoluir. Vamos pegar um exemplo aqui trazendo para o espiritismo, que quando chegaram aqueles livros do Kardec lá no Porto, todo mundo queimou, e aí aquela curiosidade do pessoal em querer saber o que estava no livro, nos livros que foram queimados, né, incentivou mais a divulgação do espiritismo. Então, não, aquela pessoa que meteu fogo nos livros espíritas lá, ele não foi um ajudante da divulgação espírita. Então, o mal veio por ele, ajudou o espiritismo, mas nem por isso, por ter ajudado o espiritismo, é que você não vai ser culpado pelo fogo que você tacou. Então, essa que é interessante saber também, né, Preto? Tem outra questão que fala também, sim, que às vezes há necessidade que o mal chegue ao extremo para que a população pense em mudar, né? Então chega ao extremo, mas é porque chegou. Aí às vezes acontece tantas coisas assim que daí todo mundo os bons começam a se revoltar, né? Porque os bons são tímidos, não querem, né? Ele está no livro do Espírito, estuda isso. Então, porque daí até quando prevalece o mal? Quando os bons reagirem, né? Porque às vezes eles são muito tímidos, aceita, como você falou, aceita. Não, isso faz parte. O mal é audacioso, né? Ele tem todos esses caminhos aí para seduzir as pessoas, e os bons realmente são tímidos. Então, aí, às vezes, há necessidade mesmo que chega a um certo extremo para que consegue mexer no brilho das pessoas mesmo, naquelas pessoas de bem, para reagirem e mudarem esses processos. É interessante isso. Sim. E para finalizar, então, nosso estudo de hoje, com toda essa reflexão que a gente fez, a gente traz aí as dicas para a vida. Então, referente ao Coliseu, né, aquela construção magnífica lá que tinha. Então, como conceito, aqui as perguntas, acho que ele repetiu as perguntas. Ele acabou repetindo as perguntas aqui, mas eu tenho aqui no meu Word, que eu preparo no Word primeiro para ele passar. Então, deixa eu ler daqui. Que é interessante esse aqui para a gente só fazer a reflexão. Então, como reflexão aí dessa questão do Coliseu, então, o que nós temos que valorizar? Nós temos a valorização do eterno, né? Porque toda vez que a gente vai valorizar uma casa, um carro, uma roupa, ou até mesmo o corpo, isso não é eterno. O corpo não é eterno, ele vai se acabar. Então, o que é eterno? É o nosso conhecimento, a nossa evolução espiritual, né, e tudo mais. Então, isso é o que vai continuar, o restante vai morrer, né? Aí aquela questão que o Pereira falou, eu não gosto de história, não gosto de história, não é que eu não gosto de história, eu não gosto de visitar coisa antiga e tal, eu gosto das coisas mais modernas, porque e tal. Então aqui é essa questão, aprenda com a história, né? Então estudar o que a civilização passada fez de certo, fez de errado, para que isso nos sirva de norte, né? Porque, então fizemos o Coliseu e foi certo? Não, foi errado. A gente viu que lá se matavam na pancadaria e tudo mais. Mas hoje eu acho isso ridículo. Mas e você assiste o UFC? O UFC é praticamente o Coliseu lá da época, né? A galera se arrebenta na pancada, é sangue para tudo que é lado, então, né, essa questão também tem que analisar. Não é que eu não gosto de visitar museu, mas eu gosto de estudar as coisas antigas. É diferente de estudar, de como que eles viam, para tirar o exemplo que nós estamos falando aqui agora. Agora, eu não gosto de ir lá ficar vendo, visitando essas coisas assim, nesse sentido, né? Porque não dizer, você não gosta, não é isso. Eu acho que nós temos sim que analisar até a nossa história. Eu gosto de rever a minha parte desde quando eu era de infância da minha família, eu gosto de estudar para saber quanto grau que a gente está evoluindo, que eu estou aprendendo. É diferente de eu querer ir lá ver, né? Ir lá, isso é uma coisa assim que eu não gosto, mas eu gosto sim de estudar e analisar as histórias, as civilizações antigas. Perfeito. Então, praticar a humildade e a caridade, como nós vimos ali, os cristãos espíritas ali, né?
do início, eles eram muito mais aguerridos nessa questão de estudar e de levar a divulgação, né? Hoje nós somos tudo cheio de mimimi, se não for curso online, não vou, se não tiver condição mais de comodidade, não vou, então tem que ser mais humilde nessas questões. Refletir sobre as nossas prioridades, né? Então, nessa época de tudo pode que a gente está, qual é a nossa prioridade? Né? Como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E hoje em dia nós estamos com tantas questões lícitas e que não nos convém realmente, né? E por fim, né, tenha consciência de que tudo muda, né? As sociedades, os impérios, os bens terrenos, né? Tudo que nós construímos aqui que é material, ele vai se acabar. Tudo muda. O que não muda são os princípios divinos, as leis universais e tudo que foi criado por Deus. Isso é imutável. Isso aí, Pereira. Fantástico, é muito bom, né? Bom, estamos no nosso horário, né? Certinho. Tá aí, meus amigos. Mais um tema aí para nossa reflexão, né? Para nossa análise, para a gente refletirmos sobre tudo isso. Para nossa reflexão, até no sentido de nós nos denominarmos espírita, denominarmos cristão, de determinada religião. Será que nós estamos praticando realmente tudo certinho, como é que deve ser? Então, eu acho muito importante essas reflexões. Mas agora, nesses instantes, nós vamos fazer os nossos agradecimentos, que sempre fazemos no final. Jamais podemos esquecer de agradecer a Deus. Não podemos estar aqui nesta tarde, reunidos, para estudar esta filosofia que no dia de hoje estudamos sobre o laboratório do mundo invisível, Kardec colocou, que é a revista Espírita. Por isso, nosso agradecimento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, exemplo de caridade, abnegação. Nosso agradecimento ao mestre, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos. E a todos os amigos espirituais que estão conosco nesta tarde. Aqueles nossos amigos particulares que conosco se reúnem para nos intuir, nos ajudarem a compreensão. E aqueles também, por simpatia, também se reúnem conosco para estudar, para aprender um pouquinho dessa filosofia. E muitos, quando aqui no mundo terreno, tiveram oportunidade de conhecer. Quem sabe, aqui é uma reflexão. Muitos que retornarão breve para a Terra, possam estar aqui aprendendo um pouquinho. Para quando aqui retornar, trazerem já um germe mais profundo dessa filosofia aqui no mundo terreno. Por isso, a nossa gratidão e amor por todos esses amigos conosco estão presentes. E a todos que nos assistem e aqueles que nos ouviram, assistirão os sistemas da internet, do YouTube, nossa dedicação de paz, de amor, possam refletir sobre tudo isso e buscarem a sua reforma íntima, suas necessidades de mudanças para sermos melhores espíritas, melhores cristãos, melhores pais, melhores mães, melhores cidadãos. E a todos desejamos paz, progresso, assim seja.